Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui para te dizer que estão abertas as inscrições para a formação em gestão ESG e sustentabilidade corporativa. O primeiro curso de extensão aqui do canal Gestor de QSMS, curso de extensão acadêmica reconhecido pelo MEC, que vai tirar você da teoria e mostrar a prática real do ESG nas empresas, para você fazer uma carreira com propósito de vida e impacto no mundo corporativo. E eu estou aqui com professor e coordenador da formação em gestão ESG e sustentabilidade, professor Roberto Roche, para explicar o que vai ser essa nossa formação em gestão ESG e sustentabilidade. Professor Roberto Roche, você que é o coordenador do curso e o professor do curso em todos os nossos eixos do curso. Professor, a primeira pergunta que eu te faço, professor, por que fazer carreira ESG? Qual é o momento dessa área atualmente no Brasil e no mundo? Esse é um momento muito interessante quando a gente se fala em termos de futuro de profissionais que estão envolvidos com a gestão organizacional. Cada vez mais tem se cobrado das empresas um posicionamento quanto à integração desse acrônimo das 3 letrinhas, do ISG, as questões ambientais, sociais e de governança. E está hoje a um ponto em que o mercado está demandando por este profissional e está difícil de encontrar. E por que está difícil de encontrar? Primeiro, precisa ter uma visão ampliada de toda a cadeia de valor. Segundo, ter qualificação e conhecimento do que realmente é ESG. Então a tendência, o cenário que se apresenta é que cada vez mais, por pressão do mercado financeiro, por pressão das seguradoras e por ações dos seus investidores, acionistas, a demanda das empresas em busca desse profissional só irá aumentar. É o que nós estamos enxergando nesse exato momento. Você pode ver até pela questão do salarial, que são os salários relativamente altos comparados às outras profissões, tá certo? Mas ao mesmo tempo visa o quê? Que essa pessoa tenha qualificação e entendimento dessas métricas, tá? E frameworks do ESG e essa visão ampliada sobre a cadeia de valor. E para corroborar o que está dizendo, professor, recentemente a Organização das Nações Unidas publicou um relatório dizendo que só na América Latina a expectativa até 2030 é que sejam gerados mais de 18 milhões de empregos só nessa área de ESG, meio ambiente e riscos climáticos. E não é só isso, o Fórum Econômico Mundial também, o ano passado, publicou um reporte do futuro dos trabalhos, em que dizia que o especialista em ESG, a profissão de especialista em ESG até 2027 vai ser a segunda profissão que mais vai crescer no Brasil, com expectativa de crescimento de 33%. E o professor falou que tem demanda, alta demanda por esses profissionais. E tem pouca gente que entende de assunto. Eu queria, professor, que tu contasse um pouco da tua história, se foi difícil para te entender realmente. Não, boa pergunta sua. Realmente foi muito difícil no início para mim, porque depois de 30 anos trabalhando especificamente ou na área de saúde, segurança e meio ambiente, ou de responsabilidade social, eu fui convidado para exercer a vice-presidência de um fundo de investimentos, um dos maiores do mundo, na área do ISG. E a dele, eu não sabia o que era ISG. Não tinha a menor noção do que era ISG. Não me senti, sabe aquela síndrome do impostor? Acabei aceitando porque o salário era muito alto, o bônus então nem se fala, e embarquei. E até hoje eu não sei como é que eu não fui demitido, porque eu levei praticamente quase um ano para entender a filosofia que está por trás desse acrônimo do ISG. Minhas primeiras tentativas de investigação, ou melhor dizendo, de due diligence, de análise de nível de maturidade ISG das empresas que eram incumbidas a mim para passar para os investidores e dizer se iam adiante ou não, ou aportando ou comprando essas empresas, eu falhei muito. E eles tiveram muita paciência comigo e me deram uma oportunidade muito grande. Mas eu falo para vocês de coração, não sabia o que era ESG, embarquei por motivos que eu acabei de explicar, mas levei um ano para realmente entender o que é ESG e como ele deve ser aplicado corretamente em respostas às demandas do mercado financeiro e das seguradoras. E é um pouco desse conhecimento na prática e um dos maiores fundos de investimento do mundo, trabalhando diretamente em ESG, que tu vai compartilhar com os alunos no curso na formação em gestão ESG e sustentabilidade. Eu acho que o diferencial, eu acredito que o nosso diferencial vai ser o seguinte: se tiverem qualquer dúvida, pergunte a alguns ex-alunos meus aí, estamos há 4 anos já formando várias equipes e turmas, né? Muita prática, teoria, cases, estudos e prática. Todas as minhas aulas têm dever de casa, para quem quiser fazer, óbvio e evidente, analisando as empresas no viés do ESG. Esse aqui é o diferencial nosso. E quem vai estar dando aula conosco, que o Éder vai falar daqui a pouco, é gente que realmente utiliza na prática no seu dia a dia. Antes de falar dos nossos outros professores da nossa formação acadêmica em gestão ESG e sustentabilidade, eu queria conversar contigo, professor, sobre
Para quem que é esse curso, afinal? É para profissionais da área ambiental? É para profissionais de saúde e segurança do trabalho? Para quem que é essa formação em gestão ESG e sustentabilidade? Para qualquer para qualquer formação. Na minha consultoria, Roberto Rocha Associados, que atendemos a várias empresas implantando ESG, eu lido com o setor jurídico, eu lido com o setor do RH, eu lido com o pessoal do SGI, ou seja, não tem formação específica, não existe formação específica para trabalhar na área. Volto a ser redundante nas minhas palavras. O mais importante é conhecer todo o processo e, além do processo, conhecer toda a cadeia de valor. Se você tem essa noção, se você sabe como funciona a mentalidade desse mercado que está buscando esse profissional, não vai ter problema nenhum. Complexo se os que assistiram minhas aulas, o nosso workshop, eu sempre falo, tem a complexidade porque tem muita subjetividade em analisar o nível de maturidade ESG. Mas também não é complicado e não é nenhuma ciência de foguete que vai para Marte, não. O que precisa é ter visão ampliada e conhecimento das ferramentas, preste bem o que eu vou dizer, e das métricas que sejam materiais àquela organização. Ou seja, para você que está nos assistindo, essa formação acadêmica ESG não exige nenhuma formação específica. É para qualquer profissional que quer fazer carreira em ESG, independente da sua formação. Advogados, jornalistas, consultores, administradores, é claro, profissionais do QSMS-RS de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, responsabilidade social corporativa, porque afinal, essa bomba do ESG está caindo no colo de vocês e se vocês não estiverem qualificados, vocês vão sofrer bastante e talvez até sair fora do mercado. Mas também é para profissionais de RH, a gente já teve alunos de RH, a gente já teve alunos... De todas as profissões, Ana, todas as profissões nós vemos. Exatamente, não depende de uma formação específica. Então, se você quer fazer uma carreira em ESG, esse curso é para você. E uma pergunta que todo mundo nos faz, né? Quanto ganha um profissional ESG? Eu vou colocar aqui na tela para vocês uma pesquisa recente da Robert Half, da consultoria Robert Half em 2023, que fez uma pesquisa no Brasil com referência no mercado financeiro. E aqui estão alguns dados de salários do profissional ESG. Analista de ESG entre 6 e 10 mil, especialista em ESG entre 10 e 15 mil, gerente de ESG de 15 a 22 mil e head de ESG de 22 a 35 mil. É claro que eu acredito que dependendo da empresa pode passar um pouquinho desse salário, mas é um salário que está cada vez sendo mais valorizado, né, professor? E de fato, como eu falei da minha consultoria, Roberto Rocha Associados, né, que atendemos a várias empresas, eu tenho visto até salários mais altos do que esse, sabe? Porque tudo depende, além do tamanho da organização e o momento que ela está vivendo. E se o nível de maturidade ESG da empresa for relativamente imaturo ou baixo, eu não gosto de falar baixo ou alto, não, mas digamos assim, seja ainda embrionário, esse profissional vai ter muitas demandas e ele está sendo buscado no mercado por quê? Porque ele vai atingir em todas as áreas da organização, em todos os níveis. Isso é muito trabalho. Então eu tenho visto até alguns salários mais altos do que eles, sou testemunha disso porque eu atendo empresas e o profissional que me atende, eu acabo sabendo sem querer quanto é que ele está recebendo. E afinal, então, quem são os outros professores dessa nossa formação em gestão ESG e sustentabilidade? Um dos nossos professores, ele é head de ESG no agro, numa das maiores indústrias sucro-alcooleiras do Brasil, professor Alan Silvério, que trabalha com ESG na prática e vai compartilhar isso com vocês. Temos como professor também Giuliano Martiani, ele que foi gerente de QSMS-RS nas Olimpíadas do Brasil, aqui no Brasil, no Rio 2016. Ele foi head de ESG na Unidas e vai passar um pouquinho desse conhecimento prático para vocês. Rafael Matos, que é head de ESG na indústria farmacêutica. Temos também Luciano Lima, ele que é especialista em conselhos de governança corporativa. A advogada Camila Lucchesi, que é consultora especialista em compliance e integridade. Anne-Marie Richter, ela que é especialista em gestão de conflitos socioambientais e, inclusive, é autora do único livro, eu acredito que seja o único livro no Brasil sobre gestão de conflitos socioambientais nesse viés do ESG. Vânia Quintão, que é consultora de responsabilidade social corporativa, atua diretamente com isso e vai compartilhar com vocês ao longo das aulas. E afinal, o que vocês vão aprender na nossa formação em gestão ESG e sustentabilidade? A nossa formação é dividida em 6 eixos. O primeiro eixo é a introdução ao universo do ESG e aos riscos socioambientais do ESG. O segundo eixo, governança corporativa. O terceiro eixo, social e comunidades. O quarto eixo é o eixo ambiental e riscos climáticos, que ganha cada vez mais evidência. O quinto eixo, cultura e ferramentas da gestão ESG. E o último,
o último módulo do curso, o último eixo do curso é o eixo de implantação de ESG na prática. E agora eu vou comentar com vocês um pouquinho do que vocês vão aprender em cada um desses eixos. No primeiro eixo, que é a introdução, é o início da jornada, temos 2 aulas com o professor Roberto Rocha e uma aula com Giuliano Marchiani sobre estratégias para a implantação do ESG. Professor, nessas primeiras aulas do curso, o que tu vai passar para os nossos alunos? A minha missão nessas primeiras aulas é clarear na mente de todos vocês o que é ESG, o que é sustentabilidade, o que é responsabilidade social. São coisas distintas. E como elas devem ser aplicadas nas empresas e a origem delas, de onde surgiu o termo, que, se vocês não sabem, começou nos anos de 1960, 70, tá? Primeira sementinha a ser plantada do ESG. E ao final, sempre, de cada aula minha, teremos exercícios práticos que eu utilizei como experiência própria nesses fundos de investimentos, analisando nível de maturidade, riscos e etc. Sempre no final de cada aula minha, terão exercícios para, na aula seguinte, debatermos o que cada um achou a respeito disso. O segundo módulo é sobre o eixo governança corporativa, com 2 aulas com o professor Roberto Rocha, 2 aulas com o professor Luciano Lima sobre conselhos de governança corporativa, como funciona, como montar um conselho de governança e talvez como você pode atuar como conselheiro de governança, e também 2 aulas com a advogada Camila Lucchesi para você saber tudo sobre compliance e integridade aplicado ao ESG. E é claro, 2 aulas com o professor Roberto Rocha. O que tu vai trazer sobre governança para os nossos alunos, Teacher? E no âmago da definição de que é governança corporativa, vamos às definições e à inclusão do termo governança nas bolsas de valores, a origem dela e como atualmente hoje a bolsa de valores classifica esses níveis de governança. E vamos mostrar como toda uma estrutura deve funcionar com seus conselhos, expertise, etc. O nosso terceiro eixo é o eixo do S, do ESG, social, eixo social e comunidades, com 2 aulas do professor Roberto Rocha, 2 aulas da Anne-Marie Richter sobre relacionamento e gestão de conflitos socioambientais na construção da agenda ESG e 3 aulas com a professora Vânia Quintão, que vai trazer como você faz um diagnóstico e oportunidade em responsabilidade social corporativa e como você coloca essas ações de responsabilidade corporativa em prática. É um pouco do que ela aplica na consultoria dela, ela vai passar para vocês no curso. E sobre social, teacher, responsabilidade social corporativa, o que tu vai trazer para os nossos alunos? Olha, nós vamos, primeiro de tudo, clarificar o que é responsabilidade social corporativa e a aplicabilidade dela e o que está sendo cobrado pelo mercado financeiro. Falaremos da ISO 26000, falaremos da A1000, falaremos de várias outras frameworks, digamos assim, que são direcionadas à questão da responsabilidade social corporativa e atualmente são muito cobradas pelas empresas. Nosso quarto módulo, falamos do eixo ambiental e riscos climáticos, com 3 aulas do professor Rafael Matos, que é especialista nessa área, que vai trazer um pouco dos temas materiais, temas ambientais materiais, nessa visão do ESG, e um pouco sobre gestão ambiental estratégica. E é claro, ele vai falar sobre sustentabilidade para você nessas 3 aulas do eixo ambiental e riscos climáticos. E tem a aula do professor sobre riscos climáticos e impactos financeiros. O que eles vão aprender nessa aula, professor? Primeiro é distinguir o que é realmente mudança climática, o que é realmente impacto climático e não erros do passado de engenharia ou de políticas públicas, que são coisas totalmente distintas e tem uma tendência a jogar tudo no mesmo balaio e nomear, hoje em dia tudo é mudança climática. Não é bem assim não. E vão aprender comigo como é que as seguradoras estão exigindo para a renovação das suas franquias a aplicabilidade da análise de risco das mudanças climáticas na perenidade dos seus negócios. Excelente! No 5º módulo do curso é o eixo de cultura e ferramentas da gestão ESG, com 3 aulas do professor Roberto Rocha sobre matriz de materialidade, risco carbono e a importância do GHG Protocol e também relatórios de sustentabilidade, os vários frameworks de relatório de sustentabilidade. Também vão ter 2 aulas com o professor Alan Silvério sobre cultura e ESG, como a cultura pode ser uma ferramenta que facilita a implantação do ESG. Vocês vão aprender a utilizar a cultura para implantar o ESG com o professor Alan Silvério, que é especialista nesse assunto. E também nesse módulo a gente vai ter aula bônus prática com a engenheira Luana Monteiro sobre como elaborar um inventário de gases de efeito estufa. Lembrando que esse é uma exigência de praticamente para todas as empresas mapear, fazer um inventário de carbono
você vai aprender na prática como fazer utilizando o GHG Protocol, e também a Luana vai mostrar na prática como elaborar um relatório de sustentabilidade, o passo a passo para a elaboração do relatório de sustentabilidade do padrão GRI. E as tuas aulas, Tite? Matriz de materialidade, risco carbono e elaboração de relatório de sustentabilidade. O que tu vai trazer para os nossos alunos nessas aulas? Exercício, bastante exercício, bastante prática. A importância de elaborar muito bem uma matriz de materialidade, como realizar um benchmarking de empresas e o mais importante de tudo, eu vou dar vários cases de indústrias diferentes e você vai elaborar junto comigo a matriz de materialidade de cada setor. E no último módulo, o eixo de implantação do ESG na prática, nós vamos ter 3 aulas com o professor Alan Silvério sobre como preparar as empresas para implantar ESG no sistema de gestão integrado, e também aulas sobre compras sustentáveis com o professor Alan Silvério. O professor Giuliano Martiani vai trazer em 3 aulas estratégias para a implantação do ESG, estratégia de governança, estratégia para a implantação do social e também do ambiental, e para finalizar com chave de ouro, 3 aulas finais com o professor Roberto Roche sobre Due Diligence e ESG, carreira em ESG, qual o caminho trilhar, e para você que quer ser consultor de ESG, vai ter uma aula específica de consultoria ESG, por onde começar. O professor que é um consultor nessa área vai trazer um pouquinho do que ele aplica na prática, né? Conta um pouquinho para a gente, que tu vai mostrar para os alunos no final do curso. Eu vou ensinar para vocês o que eu aprendi trabalhando para os fundos de investimento. Como realizar uma due diligence de investigação e para diagnosticar o nível de maturidade ESG das empresas. Eu vou ensinar para vocês. Eu vou mostrar para vocês que due diligence não é auditoria. São 2 coisas distintas. Ao mesmo tempo, para você que quer ser consultor, está querendo enveredar por esse caminho, eu vou dar as dicas desse estagiário de consultoria. Porque depois de 40 anos usando crachá, pulei a cerca, virei consultor. Não tenho nem 5 anos de consultor, né? Mas eu vou dar as dicas do que as lições aprendidas minhas nesses 5 anos de consultoria para vocês também. As dicas de como se comportar e as dicas de como agir. E como é que vão funcionar essas aulas, gente? As aulas são online e ao vivo pela plataforma Zoom, ou seja, você vai poder interagir com áudio e vídeo com os professores, tirar suas dúvidas, e depois da aula pode ficar até um pouquinho depois lá tirando as dúvidas e pedindo dicas para os professores. As aulas sempre começam às 20, das 20 às 22 horas, às vezes pode ter uma resenha e um pouquinho além, mas terças e sextas das 20 às 22 horas. Além disso, temos um grupo de alunos no WhatsApp para você fazer network, interagir com os professores, compartilhamento de materiais. Nesse grupo rola muito compartilhamento de informação importante. Então, um dos grandes ativos das nossas turmas de formação em gestão ESG é esse grupo de WhatsApp, porque são vários colegas juntos trilhando o mesmo rumo para aprender e traçar uma carreira de sucesso com ESG. Só esse grupo de alunos no WhatsApp tem um valor inestimável. E caso, por exemplo, você não consiga acompanhar uma aula ao vivo, esteja na universidade ou por algum motivo não consiga, não tem problema. No dia posterior, as aulas são postadas na plataforma de ensino e você tem 1 ano de acesso para assistir as gravações das aulas quantas vezes quiser nesse período. E além disso, gente, além de todo esse conteúdo que a gente passou para vocês, conteúdo valioso, só esse conteúdo, um curso com esse conteúdo vale o quê? 3, 4 mil reais? Nós temos bônus incríveis. Um dos bônus mais incríveis que eu gosto de mencionar é a mentoria de 1 hora com o professor Roberto Roche. Os 30 primeiros inscritos têm uma mentoria individual de 1 hora com o professor Roberto Roche para tirar dúvidas sobre carreira, para tirar dúvidas sobre algum tema específico da gestão de ESG com ele, que tem mais de 40 anos de experiência na área. Somente para os 30 primeiros. O outro bônus é a planilha de matriz de materialidade no padrão GRI. A ferramenta vai te ajudar a construir uma matriz de materialidade. Outro bônus do curso é o checklist da gestão ESG, para você avaliar o nível de maturidade ESG de uma empresa. São 172 perguntas para você avaliar o nível de maturidade de uma empresa. Só esse checklist valeria R$ 247. Além disso, tem a lista de verificação da norma de responsabilidade social SA 8000. Esse checklist valeria R$ 147 se você fosse comprar avulsamente. Além disso, como a gente já mencionou, tem a aula bônus da Luana Monteiro sobre construção de inventário de gases de efeito estufa e também de elaboração do relatório de sustentabilidade do padrão GRI. A gente vai ter modelos de relatório, ela vai passar um modelo de relatório também para vocês e o professor vai ensinar como se precifica serviços. E além disso, tem um bônus incrível, que é novidade aqui
na plataforma gestor de QSMS, que é o nosso software que está sendo construído e que vai ser lançado durante o encontro de profissionais ESG e sustentabilidade em Curitiba, em outubro. O software que a gente vai organizar todas as ferramentas, análise de risco com Boltai, checklist para avaliar o nível de maturidade ESG de uma empresa, construção da matriz de materialidade. Tudo isso vai estar dentro de um software e você vai ter acesso de 1 ano, você vai poder testar esse software e utilizar por 1 ano como bônus do curso. E agora eu te pergunto, quanto vale tudo isso? Um curso com todo esse conteúdo, com esses professores que trabalham no dia a dia da gestão ESG, com todos esses bônus que só em bônus somam R$ 3.838. O curso e os bônus valeriam R$ 6.800. Mas para você que está aqui, R$ 3.000 é o valor que nós cobraríamos por esse curso. É o valor justo para cobrar por esse curso, para essa formação reconhecida pelo MEC. Só que nós sabemos que a realidade dos profissionais de QSMS não é essa. Então, para entrar nessa turma da formação em ESG e sustentabilidade corporativa, você vai precisar investir apenas 12 vezes de R$ 249,70. É isso mesmo, apenas 12 parcelas de R$ 249,70. Isso é 2 pizzas por mês que você vai deixar de gastar e vai investir na formação que pode transformar a sua trajetória profissional. Tem alguma dúvida ainda? Está inseguro? Ok. A gente te dá uma garantia de 15 dias. Se em 15 dias, por qualquer motivo, você decidir que o curso não é para ti, que não gostou da cara dos professores, do jeito que funcionam as aulas, por qualquer motivo, você pode pedir seu reembolso. Em 15 dias, tem esse prazo para testar o curso e pedir seu reembolso. Ou seja, você não tem risco algum, só o risco de se qualificar em ESG e fazer uma carreira de sucesso nessa área que tem alta demanda de profissionais e poucos profissionais qualificados para suprir a demanda do mercado. Então eu te convido agora a tomar essa decisão e vem com a gente na formação em gestão ESG e sustentabilidade corporativa. Nos vemos nas aulas ao vivo.